Trago um abraço à congregação da Ribeira. Amém, que Deus abençoe a todos os irmãos. Sem muitas delongas, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 37. Vamos ler do versículo 14 ao 20. Aqueles que acharam e puderem ficarem de pé, em reverência à palavra. Aleluias. Na minha versão diz assim: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai querido, nesta hora eu me coloco, Deus amado, na Tua inteira dependência. Deus querido, pedindo que o Senhor venha me usar como um instrumento, Pai, em Tuas mãos. Deus querido, que o Senhor possa falar ao Teu povo nesta noite. Deus, para que nós saiamos deste lugar, diferente da forma a qual entramos por essa porta. Senhor, assim eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Pode sentar, amados. Queridos, o contexto vai falar acerca de uma carta que o rei Ezequias recebe do rei da Síria, chamado Senaqueribe. E essa carta, ela é recebida como uma ameaça, como uma afronta, uma carta que vem trazendo não boa notícia. Antigamente, quando nós recebíamos uma carta, né, a gente sabia que a notícia era boa, porque normalmente as cartas traziam boas notícias. Agora, quando era telegrama, né, aí a gente já ficava assustado. Porque telegrama normalmente trazia notícia de morte, né? Aí a gente já se assustava, mas carta normalmente traziam notícias boas. Mas essa carta aqui que o rei Ezequias recebeu não trouxe uma boa notícia para o seu reinado. Era uma carta de ameaça, uma carta de afronta, uma carta que dizia acerca de uma invasão iminente e, consequentemente, a tomada do reinado de Israel. Senaqueribe, rei da Síria, ele já vinha de uma jornada, né, de conquistas naquela região e manda avisar. Ele manda avisar. Veja a ousadia, né? Já pensou você na sua casa, de repente você recebe uma mensagem e fala assim: olha,
eu vou invadir a sua casa. Muita ousadia, né? Mas o que nos chama a atenção nesse texto é a reação de Ezequias. O que nos chama a atenção nesse texto é a postura que o rei Ezequias toma diante desta ameaça. Em Mateus, no capítulo de número 7, versículos 7 e 8, vai dizer que nós devemos pedir, né? Porque o que nós pedirmos nos será concedido. Pedi, e dar-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E Ezequias fez valer isso na sua vida. Mas, amados, verdade é que muitas das vezes parece que as nossas orações elas não são atendidas ou não são ouvidas por Deus. Às vezes Deus faz um silêncio com relação à resposta que nós esperamos. E nós vemos que aqui, nesse texto que nós lemos, imediatamente, ao receber essa afronta, ao receber essa carta com essa má notícia, a postura de Ezequias foi estar diante do Senhor. A postura de Ezequias foi buscar ao Senhor. E o tema desta mensagem, desta reflexão nesta noite é oração respondida. Hoje, na introdução aqui da oração, né, o Denis já deu uma pincelada, né, acerca dessa mensagem, e eu louvo a Deus quando isso acontece. E nós vamos ver algumas lições preciosas nesse texto para a nossa edificação. E a primeira lição, amados, é reagir às ameaças. Diante das afrontas, né, diante das ameaças, a primeira lição que nós tiramos desse texto é reagir. Olha o que diz aí o versículo de número 14 e 15. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante ao Senhor, orou ao Senhor, dizendo, né, e aí segue-se o texto. Fato é, irmãos, que Ezequias, ele toma a melhor decisão que ele poderia tomar. Nós observamos aqui que Ezequias, mediante a esta situação, ele busca a Deus. Ele não se intimidou, né? Ao contrário de que muitos possam pensar, ele não se intimidou, mas ele buscou primeiramente a Deus. Veja que ele não procurou adestrar ali os soldados, ele não procurou ali mandar que buscasse os armamentos, né, para estar ali instruindo, estar ali treinando o seu exército para o dia da afronta. Não, pelo contrário, ele busca o Senhor, né? Por quê? Porque ele sabia que se Deus estivesse à frente, nada poderia detê-lo. Como você tem reagido diante das afrontas que você tem recebido? Você tem buscado ao Senhor? Você tem clamado ao Senhor? Você tem colocado essas afrontas diante do Senhor? Assim que Ezequias recebe essa carta das mãos do mensageiro, a primeira reação, ir até a presença de Deus e orar. A oração, irmãos, existe um jargão, né, evangélico, que diz que a oração é a chave da vitória. E nós precisamos crer que verdadeiramente, quando nós oramos, coisas acontecem. Nós precisamos crer que quando nós nos colocamos diante do Senhor em oração, as coisas acontecem. O texto aqui vai dizer que Ezequias coloca a carta, né, diante do Senhor. Irmãos, só abrindo um parênteses aqui,
para um testemunho rápido. Eu tive um momento na minha vida em que eu tive um descontrole financeiro. E, nesse descontrole financeiro, quando o meu pagamento entrava no banco, o banco já tirava. Né? Então, estava vivendo do cheque especial. E, nessa época, eu trabalhava lá no Rio de Janeiro, ali embaixo da ponte, ali em Niterói. E teve um dia que eu peguei as minhas contas, fiz exatamente o que Ezequias fez. Eu me ajoelhei na minha cama, coloquei aquela bocado de conta em cima da cama e falei: Senhor, eu não tenho condição de pagar, a minha situação não permite. Eis aqui a minha situação neste momento. Irmãos, paz, meus irmãos, 3 semanas depois, lá onde eu trabalhava tinha uma agência bancária, né, um ponto avançado, lá um posto avançado do Banco Real na época, né, agora Santander. Aí teve um dia que eu fui lá e falei: poxa, eu vou passar no banco para ver quanto está o meu saldo negativo. Já veja que o pessimismo já tinha tomado conta, né? Vou lá passar no banco para ver quanto é que está o meu saldo negativo. Aí, quando eu cheguei lá no banco, eu tirei o extrato, irmãos, tinha um depósito em cheque no valor da minha dívida. Eu fui até a gerência, né, para perguntar a ela, para saber qual era, se eu conseguiria saber quem foi que fez aquele depósito. Ela falou assim: não tem como, depósito em cheque, não tem como saber de onde veio. E eu falei assim: olha, eu não vou nem tocar nesse dinheiro, deixa ele aí. Né? Irmãos, foi exatamente o que eu precisava para quitar as minhas contas. Então, exatamente o que Ezequias fez, diante de uma situação na qual ele não poderia resolver, ele levou diante do Senhor. Amém? Ele apresentou ao Senhor a sua dificuldade. Como você tem reagido diante da sua dificuldade? Diante dos gigantes que se levantam, diante da sua presença, diante das enfermidades, diante das dissensões, das brigas conjugais, diante de traições e etc. Qual tem sido a sua reação? Foi falado aqui, e agora, né, no final, nós oramos pela nossa nação. A nossa nação, irmãos, tem vivido momentos de afronta. Nós temos vivido um momento de afronta. Qual tem sido a nossa postura como cristãos? Muitos, né, patriotas, acharam que estar na frente dos quartéis seria uma solução. Confiar nas Forças Armadas seria uma solução. Mas nós, cristãos, sabemos que se Deus não intervir, irmãos, não adianta. Foi orado aqui, né, que as autoridades, elas são instituídas por Deus. É claro que nem todas vão nos agradar, né? Nem todas as autoridades vão nos agradar, mas é responsabilidade nossa orar por elas. Orar e pedir a Deus para que as suas ações, ainda que sejam ações negativas, elas possam ser transformadas em bênçãos para nossas vidas. Nós precisamos crer dessa forma. Só que a maioria dos crentes, eles recorrem às suas próprias forças. Muitas das vezes nós queremos dar um jeitinho, né? Ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Nós precisamos da ajuda de Deus, mas Deus não precisa do nosso jeitinho. E às vezes, querendo dar o jeitinho, a gente acaba atrapalhando o processo. Há pessoas que, em meio às dificuldades, ao invés dela orar, né? Como eu costumo dizer que o dono do defunto tem que pegar na cabeça, ao invés dela orar, ela pede oração.
né? O crente 6 horas, né? Como já dizia aí. Ora por mim, você pode orar por mim, mas eu não me coloco na posição. É proibido pedir oração? Claro que não. É até louvável pedir ajuda em oração. Eu preciso, né, assumir a responsabilidade da afronta que eu estou recebendo, da dificuldade que eu estou passando, e orar ao Senhor, e compartilhar para que os irmãos me ajudem. Esse é o procedimento mais correto. Mas eu não posso transferir a minha responsabilidade. A ação de Ezequias, amados, foi se posicionar diante do Senhor em oração. A oração, ela tem que ser, irmãos, o nosso primeiro recurso. Não pode ser segundo nem terceiro, tem que ser o nosso primeiro recurso. Jesus, ao ser levado à cruz, ele não quis se defender daqueles que o acusavam, né? Mas ele colocou aquela dificuldade diante do Pai. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a sua vontade. Porém, perdoa-os, né? Porque eles não sabem o que eles fazem. Então, veja que diante da dificuldade, Jesus orou. E Jesus é o nosso maior exemplo, irmãos. Em todos os aspectos. Jesus é o nosso maior exemplo. Segunda lição que nós tiramos aqui diante da afronta, nós devemos adorar ao Senhor. Versículo de número 16, vai dizer assim: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então veja que Ezequias, ele começa adorando ao Senhor. Ele começa glorificando ao Senhor. Ele engrandeceu ao Senhor, chamando-o de Deus dos exércitos. Então ele reconhece a soberania do Deus o qual nós servimos, que é o mesmo Deus, não é Deus diferente, é o mesmo Deus, irmãos. Então, diante da sua dificuldade, lembre-se, nós servimos ao mesmo Deus que Ezequias também servia. Deus, ele luta pelo seu povo, é Ele quem milita por nós. É necessário, muitas das vezes, buscar, né, a ordem de Deus. Em um certo momento, Davi, ele pergunta para Deus: Senhor, se eu for, eu vou ser vencedor? E o Senhor diz: não vai, Davi, vai que a vitória é sua. E às vezes nós queremos atropelar, né? Nós queremos fazer as coisas e depois levar diante de Deus. Senhor, agora com o Senhor aprova aí para mim. Nós tomamos decisões que, às vezes, dificultam, né, o processo. As lutas, amados, que nós temos, elas não são nossas. Elas são do Senhor, porque é Ele quem peleja por nós. É Ele quem nos faz mais que vencedores. E a maioria de nós, diante das dificuldades, ao invés de lutar, nós lutamos contra Deus. Quando nós perguntamos: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor? Achamos muitas das vezes até que nós não merecíamos, né? Estar passando por determinada situação. Mas o que nós precisamos entender: Jesus está no controle, irmãos. Jesus está no controle. E Ele jamais vai perder o controle das nossas vidas. Quando nós cremos que Deus, Ele está no controle, e aí nós entregamos tudo em suas mãos.
e pedimos que a sua vontade, ela prevaleça na nossa vida. Foi isso que Jesus fez lá no Getsêmani. Ele entregou tudo diante do Pai. Só que antes, é claro, né? Ele disse: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas que se não for possível, me capacita, me sustenta, né, para que eu possa passar por essa tribulação. E o que seria de nós, né, se Jesus não passasse por todos aqueles açoites que ele sofreu? Orações respondidas são aquelas em que o Senhor é colocado à frente. Orações respondidas são aquelas que nós colocamos Deus em primeiro lugar. Aquelas que não lutam contra Deus com questionamentos, mas se rendem à vontade do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer: buscai o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas. O que serão acrescentadas, irmãos? Tudo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos vão ser acrescentados no momento em que nós dermos primazia ao Senhor. Terceira lição que nós precisamos aprender diante da afronta: não faça o que Deus tem que fazer. Versículo 34 e 35. Pelo caminho por onde vier, deixa eu ver se é isso mesmo aqui, irmãos. 34, 35. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Há situações, irmãos, que só Deus pode fazer. Nós não podemos fazer e nem tampouco dar, né, o jeitinho brasileiro, aquela ajudinha para o Senhor. O rei da Síria, ele afrontou o exército de Israel. Afrontou com ameaça de destruição. Porém, Ezequias, ele não tomou para si essa afronta. E muitas das vezes nós queremos brigar, né? O nosso ímpeto humano, né, nos leva logo a uma reação diferente. Nós queremos brigar com aqueles que nos provocam, nos intimidam, seja pessoalmente ou através de terceiros, ou até mesmo pelas redes sociais, né? Hoje em dia o que nós vemos de pessoas se degladiando aí nas redes sociais, inclusive pastores, né? Brigando um com o outro aí nas redes sociais. Querido, nós não precisamos nos defender. Não é a nós que afrontam ou provocam, é a Deus. Se você é servo do Senhor e está passando por afronta, tenha essa consciência. Não é a você que estão afrontando, é a Deus. Permita que Deus ele lute contra quem deseja o seu mal. Não queira agir por conta própria. É natural, né, defender a quem nós amamos. E Jesus ele nos amou de tal maneira, né, a tal ponto de se entregar na cruz. Com que propósito? Com o propósito de nos defender de toda afronta do inimigo. E para terminar, amados, no versículo de número 33, o Senhor ele responde à oração de Ezequias. O título da mensagem é Oração Respondida. O Senhor responde a oração de Ezequias, quando ele diz assim: olha, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria,
não entrará nesta cidade nem lança, nem flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueira contra ela. 34 vai dizer assim, pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Qual tem sido a sua afronta? Ezequias, imediatamente ele buscou a Deus, após saber que uma grande guerra estava para ser instaurada contra ele, contra o seu reinado. E ele não questiona a Deus o porquê de ser alvo desse inimigo, chamado Senaqueribe, mas ele adora o Senhor. Ele se coloca diante do Senhor. Ele não fez o que cabia a Deus fazer, mas ele descansou no Senhor. O Deus dos exércitos, amados, é quem peleja por nós. Essa luta que você está passando não é sua. Coloque nas mãos de Deus. Ele vai te ajudar. Qual é a sua postura diante das afrontas? Você pode se colocar de pé? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de amor e bondade, Deus querido, sabemos, Senhor, que somos alvo do nosso inimigo espiritual, que todos os dias, Pai, nos afronta. Todos os dias, Senhor Deus, coloca situações difíceis diante de nós. Pai amado, mas nós cremos no Deus ao qual nós servimos, que é poderoso, um Deus que é soberano e que não há outros deuses diante de Ti. Portanto, Senhor Deus, não há situações em que o Senhor não possa resolver. O possível, Deus, cabe a nós, mas o impossível cabe ao Senhor. E nós colocamos, Pai amado, as nossas dificuldades, aquilo, Deus amado, que para nós, Senhor, não é possível resolver, nós colocamos diante da Tua presença, te pedindo, Deus amado, que o Senhor venha intervir a nosso favor. Deus, abençoa cada irmão que está aqui, Pai querido, cada vida. Eu não conheço, Senhor Deus, as dificuldades de todos os que estão aqui, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe, Pai. Ó Deus, talvez nem todos já chegaram diante de Ti para expor as suas dificuldades, para dispor as suas afrontas que têm recebido, mas o Senhor conhece. E eu quero colocar diante do Senhor, Deus, nesta noite, ó Deus, cada dificuldade na vida dos meus irmãos, diante da Tua presença, Pai, e te pedir que o Senhor, Deus amado, interfira a favor deles. Pai querido, ajuda nesta batalha que muitas das vezes vem para nos enfraquecer, para esmorecer a nossa fé. Senhor, fortalece cada um para a glória do Teu santo nome. Senhor, assim eu te oro, Deus, colocando diante do Teu altar, ó Deus, cada vida, Senhor, assim também como a minha vida, que eu também sou dependente do Senhor. Pai querido, ajuda-nos nas nossas afrontas recebidas, para a glória do Teu nome, Deus, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, ó Pai, e que os nossos inimigos, Senhor, possam saber que há um Deus que peleja por nós. Assim nós te oramos, Senhor, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia.